Olá, amados irmãos e irmãs. É uma alegria nos reunirmos hoje, dia 22 de maio, sábado, da 7ª semana do tempo pascal. Estamos já concluindo este tempo tão bonito, pois hoje à noite já celebraremos as vigílias já de Pentecostes. E hoje, no dia 22 de maio, a igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória desta grande santa, Santa Rita de Cássia. Pensamos que é o exemplo desta mulher de profunda oração, que possamos também procurar nos unir em amor ao nosso Salvador. A antífona de entrada do dia de hoje diz assim: os discípulos unidos perseveraram em oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus faz ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouçamos brevemente esta introdução que nos leva à celebração de Santa Rita de Cássia. Rita nasceu na Itália em 1381 e lá faleceu em 1457. Mulher de profunda oração, rogou a Deus pela conversão do seu violento esposo e depois em favor dos filhos que desejavam vingar o assassinato do pai. Viúva e já sem filhos, entrou para o convento dos agostinianos, onde passou o resto de sua vida meditando a paixão de Cristo. Motivo porque é representada com o crucifixo nas mãos, que a fé e a paciência heróica dessa mulher nos animem a criar harmonia no ambiente familiar. O evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, é a conclusão do evangelho de São João, capítulo 21, da sequência daquilo que nós ouvíamos ontem, quando Jesus pergunta a Simão Pedro se ele ama, se é capaz de amá-lo. Hoje, então, Pedro toma a palavra e pergunta a Jesus o que será do discípulo amado que ali estava com eles. E então, Jesus responde a Pedro: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importas isso? Tu me segue.
Muitas vezes nós temos esse anseio de saber o que será da vida dos outros ou o que será no dia de amanhã. O Senhor nos chama a atenção para vivermos o seguimento, para vivermos então este caminho de encontro com Ele. E é neste contexto então que a palavra nos diz que o mais importante do que o permanecer, propriamente dito, fisicamente, São João permanece com toda certeza nos dias de hoje, em nosso meio, em nossa vida, por meio do Evangelho. Ele narra para cada um de nós a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha que bonito como ele diz no término de seu Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo escrito por ele. Jesus fez ainda muitas outras coisas. O livro de São João, nem os evangelhos foram capazes de trazer, de testemunhar tudo aquilo que ele realizou. Mas está para nós aquilo que é necessário para a nossa salvação. E então ele diz, se fossem escritas todas estas coisas, penso que não caberiam no livro, no mundo, os livros que deveriam ser escritos. De certa forma, São João nos chama a atenção para perceber que o amor de Deus é muito maior do que a nossa compreensão e da nossa capacidade de guardá-lo e contê-lo. O amor de Deus é maior do que tudo. E foi este amor que conquistou a vida de Santa Rita de Cássia, esposa de um esposo sumamente violento, reza para a conversão. Depois que o esposo tinha se convertido, ele vem a morrer. Os filhos ficam revoltadíssimos com a morte do pai, querem vingá-lo, e então Santa Rita de Cássia pede a Deus em favor dos filhos, que preferiria não tê-los mais do que perdê-los eternamente por essa sede de ódio e vingança. E depois então, viúva e sem seus filhos, ela ingressa na ordem agostiniana, se consagrando a Deus e contemplando os mistérios da redenção, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo é o maior testemunho de amor que Ele realiza por cada um de nós. Que nós também tenhamos esta graça de contemplar este mistério do amor redentor. E não podemos nos esquecer que neste caminho para a crucificação e ressurreição, eis que antes de ser crucificado, Jesus quis ficar presente conosco eternamente. E a respeito disso, então, que eu te convido a refletir agora, neste 22º dia dos 30 dias com Maria, o tema da Eucaristia, com Jesus e por Jesus. A Santa Missa e a comunhão me enchem de Jesus para me fazer viver com Jesus e para Jesus o dia inteiro. Com que frequência durante o dia o amor de Jesus me deveria reportar à Eucaristia? Por isso, São Francisco de Sales e São Maximiliano Maria Kolbe tinham o propósito de fazer a comunhão espiritual a cada quarto de hora. Por isto, os santos procuravam toda hora e todo momento para correrem e estarem perto de Jesus sempre que possível. As visitas eucarísticas, as horas de adoração, o pouco tempo de oração junto ao sacrário eram a paixão dos santos. E como se industriavam. São Roberto Bellarmino, quando jovem, indo à escola, passava na frente da igreja, de 2 igrejas. Indo e voltando, fazia 4 visitas eucarísticas. A beata Ana Maria Tiage, mãe de 7 filhos, tinha todo o cuidado para fazer ao menos uma longa visita cotidiana a Jesus Eucarístico. Todo santo é uma criatura de amor e não pode não sentir a atração
pelo sacramento do amor. Votos para o dia de hoje. Participar a Santa Missa e fazer a Santa Comunhão com Maria. Na impossibilidade de participar da Santa Missa, procure realizar a comunhão espiritual com Maria. Oferecer a Santa Missa e a comunhão a Maria para a sua alegria. Fazer uma visita eucarística a fim de reparar os ultrajes à Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.